Vender consórcio para quem não tem pressa é possível? É exatamente essa pergunta que eu vou responder hoje. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Renato Magno mais uma vez para a nossa terceira aula do curso gratuito Os Segredos das Vendas de Consórcio. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer! Eu sou fundador da Conqui, a primeira escola de consórcio do Brasil. Nesse curso de 4 aulas, você está conhecendo a jornada que precisa percorrer para desvendar todos os segredos para vender consórcio com segurança e se tornar uma autoridade. Tudo isso em menos de 3 meses. Na aula de hoje você vai aprender como realizar vendas de consórcios para quem não tem pressa. A estratégia mais poderosa para ter recorrência nas vendas de consórcio e atingir um público que hoje eu sei que você deixa passar. Então essa aula vai ser dividida em 2 partes. Primeiro, você vai entender como que o reajuste no consórcio pode ser bom, seja o cliente que contempla no começo, no meio ou até mesmo lá no final do plano. Depois eu vou te mostrar como ganhar dinheiro com a estratégia de consórcio como investimento. E por fim, você vai entender como que a inteligência artificial do nosso simulador, o SimulaAqui, pode te ajudar apontando qual é a melhor estratégia, dependendo da data da contemplação, dependendo da Selic, dependendo de quanto que aquele cliente consegue de rentabilidade naquela cota de consórcio. Isso tudo que eu comentei é o que está na parte 1, que está incluso hoje na nossa parte 1 dessa aula. Já na segunda parte dessa aula, eu vou mostrar para você a metodologia que já fez centenas de alunos meus, alunos da Conqui, a venderem consórcio com segurança, com estratégia, com responsabilidade, que ajudou também eles se tornarem, é claro, uma autoridade no consórcio. Fechado? E como de costume, eu vou te dar mais um presente no final dessa aula. Eu tô deixando, turma, essa galera aqui que está assistindo esse curso muito mal acostumada. Tá? Eu vou te dar no final dessa aula um simulador em Excel que calcula o custo efetivo total no consórcio. Mas antes da gente começar, eu quero recapitular o nosso cronograma de forma bem rápida, tá? Para você poder ficar na mesma página e se você perdeu alguma coisa desses conteúdos, é só você voltar nos links que estão na descrição e assistir as aulas depois que você terminar essa daqui. Na aula 1 nós falamos sobre as 7 estratégias de venda de consórcio. Você entendeu que ao entender essas estratégias, você consegue atingir todos os perfis que desejam ou que precisam comprar consórcio. Na aula 2, você aprendeu como contemplar os apressadinhos, como contemplar esses clientes em tempo recorde, fazendo com que você consiga atender essa necessidade. E na aula de hoje, na aula 3, você vai aprender como vender consórcio para clientes investidores, de maneira rápida, eficiente e colocando muito dinheiro no bolso deles e também no seu. No domingo, você vai conhecer o passo a passo, os códigos para vender consórcio com segurança e se tornar uma autoridade em menos de 3 meses. Além disso tudo, no domingo eu tenho uma surpresa especial. Nós vamos fazer um concurso para você poder concorrer a uma bolsa de 100% do meu curso pago chamado Os Códigos do Consórcio. Eu, se fosse você, não perderia isso para nada. E ainda hoje tem outra surpresa que eu guardei para você. Eu vou mostrar como que você vai poder ganhar uma mentoria individual comigo. Vamos agora para o que mais interessa dessa aula de hoje, consórcio como investimento. Mas antes de falarmos sobre isso, precisamos entender um fator determinante para que essa estratégia possa funcionar. Muita gente acha que o grande vilão do consórcio não é o financiamento, nem aquela pessoa que quer comprar à vista. Muita gente acha que o vilão é o reajuste. O INCC, o IPCA, o IGPM, que é o que reajusta o custo da operação de consórcio. Mas posso te falar uma coisa? Muita gente acha que ele é o vilão, mas na verdade ele pode ser um grande aliado seu. Vou te mostrar isso matematicamente agora. Deixa eu ir para lá, para o meu outro cenário, para poder a gente conversar mais de pertinho e eu te mostrar como que o reajuste pode te ajudar a vender mais. Bora entender agora como que pode o reajuste ser um aliado e não um vilão nas vendas de consórcio. Vamos entender aqui uma explicação que eu gosto de fazer, que é o consórcio de 3 participantes. Eu fiz questão de deixar aqui já registrado, bem grande, para você poder gravar essa explicação. Então, se você ainda não está 100% atento a essa aula, pare tudo o que você está fazendo e preste atenção nessa explicação. Tá bom? Vamos lá. Por que consórcio de 3 participantes? Porque a gente vai combinar agora que eu, Renato Magno,
sou uma administradora de consórcio. Renato Magno, administradora de consórcio limitada, certo? E aí a gente vai fazer aqui um consórcio para apenas 3 participantes. 3 participantes, tá? Então eu vou colocar aqui o nome desses participantes, ó. Vou colocar aqui o João, a Maria e o Pedro. O João, a Maria e o Pedro, tá? E o que o João, a Maria e o Pedro combinaram? Eles combinaram que esse consórcio de 3 participantes, ele vai ser pago em 3 meses. E existe um bem de referência, que é um carro chamado Vovorola. E esse carro, Vovorola, custa R$30.000, certo? Então, existe um bem de referência, que é o Vovorola, e esse Vovorola custa R$30.000. Eu vou até anotar aqui em cima, para a gente não esquecer. Então, o Vovorola custa R$30.000 no primeiro mês. E qual é o combinado? O combinado é que todo mundo, no final das contas, vai ter um Vovorola, tá? Independente da data da contemplação. Então, se o Vovorola subir ou diminuir o preço, haverá o reajuste para João, Maria e Pedro de forma proporcional, certo? Então, o que vai acontecer aqui? No primeiro mês, em que o consórcio de 3 participantes está acontecendo, o Vovorola está valendo R$30.000. Se eu pegar R$30.000 e dividir por 3 meses, nós teremos então a primeira parcela aqui do João no valor de R$10.000. Quanto que Maria vai pagar? Os mesmos R$10.000. E quanto que Pedro vai pagar? Os mesmos R$10.000. Percebam, quando eu somar o que João, Maria e Pedro estão pagando, quando eu somar isso daqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o valor que eu preciso para uma contemplação, que é 30 mil. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, o total. Sugiro que você pegue um papel agora e anote e faça esse exemplo aqui, essa tabelinha que eu estou mostrando para você, tá? Não se apegue aqui à estética dessa tabelinha, beleza? Somados, então, eu tenho 30 mil. Vamos supor que Pedro é o sortudo da vez e foi ele o contemplado. Então ele vai ter acesso a um crédito de 30 mil. E aqui a gente combinou também, eu como administradora de consórcio, que a única contemplação que vai acontecer é no formato de sorteio, não vai ter opção de lance, tá? Isso daí fui eu que defini e, consequentemente, eles estão respeitando isso, tá bom? Não precisa de lance aqui para você entender a lógica que eu quero te explicar. Legal, 30 mil reais. Bacana. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima para ficar melhor o entendimento de vocês. Já anotaram aí, né? O consórcio de 3 participantes, o Vovorola, e vou subir esse cara aqui. Beleza, vou subir esse cara aqui para ficar bacana para vocês entenderem. Maravilha. Agora, o que vai acontecer aqui? O Pedro está com 30 mil reais, comprou lá o Vovorola dele, ou ele pode ter a opção de vender a carta de crédito dele. E agora, no mês 2, esse carro, ao invés de custar 30 mil reais, ele teve um reajuste, ele passou a custar 33 mil reais. Então, o Vovorola, ele foi reajustado. Antes ele custava 30, agora ele custa 33 mil. Tá? No mês seguinte, aconteceu esse reajuste. Beleza. Quanto que João vai pagar? João vai pagar aquilo que está relacionado ao plano de cobrança dele como um todo. Então, o que eu faço aqui? Eu pego os 33 mil e divido pelo prazo total do consórcio. Não é o prazo remanescente, é o prazo total. Então, 33 dividido por 3, ele vai pagar 11 mil reais. Ele ainda não está contemplado. Maria vai pagar também 11 mil reais, ainda não está contemplado. Vamos supor que Pedro, pelo fato de já estar contemplado, pagasse 10 mil reais. Pelo fato de já estar contemplado. O que ia acontecer aqui?
a conta não ia fechar. Por quê? 11 com 11, 22, com mais 10, 32 mil. Com 32 mil, eu pago o carro que agora vale 33? Negativo. Então, essa é a justificativa do porquê que existe reajuste no consórcio até para quem já foi contemplado. Aquela pessoa que já está com o seu carro, ou com o seu imóvel, ou com o seu bem, ou com a sua contemplação, ela precisa também garantir o poder de compra dos demais, porque o consórcio é sobre um bem. O consórcio é sobre um crédito, e esse crédito, no decurso do tempo, ele é atualizado, ele é reajustado. E aí a administradora escolhe qual é o reajuste. Se ela vai utilizar IPCA, INCC, IGPM, INPC. É tanta sigla que eu fico até doido aqui. Ou se o reajuste vai ser um bem como esse exemplo. Esse aqui é um exemplo fictício de um Vovorola, mas pode ser um Corolla, pode ser um Fiat Argo, pode ser um Mobi, pode ser uma BMW, pode ser uma Ferrari, o bem de referência que a administradora quiser. Maravilha? Maravilha. Pagando então 11 mil reais, a gente fecha a conta aqui com 33 mil. E agora a Maria foi a sortuda e ela foi a contemplada com 33 mil reais. No mês subsequente, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um novo reajuste e vai aumentar mais 3 mil reais no preço do Vovorola. Foi então para 36 mil. A mesma lógica. O João, 36 dividido por 3, vai pagar 12 mil. A Maria, 12 mil, mesmo que ela já esteja contemplada. E Pedro, 12 mil. Somando então todo mundo, somados aqui os valores, 36k. E agora o único que falta ser contemplado é o João, que é o vermelhinho aqui. Muito bem. Essa é a lógica do consórcio com 3 participantes. Mas, Renato, você falou pra gente que ia explicar como que o consórcio pode ter um reajuste e isso ser bom. Vamos lá. Quem que vocês acham aqui que se deu melhor nessa situação? João, Maria ou Pedro? Coloquem aqui nos comentários do chat, por favor. Quem se deu melhor? João, Maria ou Pedro? Colocaram? Ó, o pessoal colocou aqui João, Maria. O pessoal Pedro, porque foi o primeiro contemplado. Beleza. E se eu disser para vocês que os 3 se deram bem? Olha só o porquê. Vamos fazer de baixo para cima? Quanto que Pedro pagou? 10 com 11, 21, com mais 12, 33 mil. Então, se eu somar o total, Pedro pagou 33 mil reais. E ele pegou um crédito de quanto? Ele pegou um crédito de 30 mil. Mas, Renato, como que pode? Você falou que os 3 se deram bem. Ele pegou um crédito menor do que aquilo que ele pagou. Pois é. Só que sabe o que acontece? Ele foi contemplado na frente de todo mundo. Pedro tem acesso a um crédito antes dos demais, pagando só 1/3 do valor. Você concorda que 10 mil é só 1/3 do valor que ele pagou? O que ele pode fazer então, Pedro? O que Pedro pode fazer? Ele pode vender essa carta no mercado secundário. Vamos supor que ele venda essa carta aqui por 15 mil reais. Ele vende essa carta de crédito por 15 mil. Ele gastou 10. 15 menos 10, ele vai ter quanto? Ele vai ter um lucro de 5 mil. 5K, que é 5 mil. Perceberam a vantagem que Pedro tem? Vamos ver Maria. Quanto que Maria pagou? 10 com 11, 21, com mais 12, 33 mil. E ela pegou um crédito de quanto? De 33. Ficou elas por elas. Ficou elas por elas. E agora, João, será que ele, mesmo sendo o último contemplado, tem vantagem? Vamos somar aqui o quanto que ele pagou. 10 com 11, 21, com mais 12, 33 mil reais. 33 mil reais. Ou seja, João está pegando um crédito maior
36 do que ele pagou, que foi 33. É isso que nós chamamos no consórcio de previdência exponencial ou previdência turbinada. Por quê? A própria mecânica do consórcio fez com que João, pelo fato de ser o último a ser contemplado, fez com que ele pegasse um crédito maior do que aquilo que ele pagou. Do que aquilo que ele pagou. Por outro lado, Pedro teve um lucro, porque ele vendeu essa carta por 15 mil e ele pagou apenas 10, ele lucrou 5. E a pobrezinha da Maria, o que aconteceu? Sabe o que a Maria fez? Ela pegou esse vovorola e alugou ele para um motorista de aplicativo. E quem terminou de pagar aquelas prestações foi o motorista do aplicativo. Então hoje ela tem um carro avaliado em 36 mil, ou melhor, né? O carro deprecia, mas vamos pensar de forma lúdica. Tem um carro avaliado em 33 que ela gastou 10 mais 11. Ela gastou apenas 21 mil. Ela colocou isso aqui no aluguel. Entenderam a ideia? Só que agora o que a gente vai fazer? Ao invés de ser um consórcio de veículos, vamos pensar num consórcio de imóveis. Em que as pessoas que estão no começo são contempladas e vendem a carta com ágio. Quando você é contemplado na metade, o seu cliente vai investir, ou até mesmo você que está assistindo, vai investir no mercado de aluguéis e agora quem assume a prestação daquele consórcio é o inquilino. Ou ficar para o final também vale a pena. Por que vale a pena ficar para o final? Porque vai ter a previdência exponencial, a previdência turbinada. Então eu acabei de te provar matematicamente que o consórcio, mesmo com reajuste, é um ótimo negócio. Mas Renato, você não colocou taxa de administração, você não colocou o fundo de reserva. Não tem problema. Pode colocar, coloca aí 20% de taxa, 10% de taxa, faz a conta, você vai chegar na mesma resultante. E, melhor ainda, depois que essas cartas estão contempladas, elas não ficam paradas, elas sofrem rendimentos. Deixa eu fazer uma outra explicação para você. Eu gosto dessa explicação também porque ela é muito bacana, porque você entende os momentos do consórcio. O consórcio, ele é dividido em duas etapas. O AC, antes da contemplação, e o DC, depois da contemplação. Essa linha que está aqui no meio é a contemplação em si. É a contemplação. Beleza, é a contemplação. O que acontece aqui? Esse crédito, ele vai sofrendo reajustes periódicos, normalmente são anuais, mas podem ser semestrais. Essas cartas são reajustadas, reajustes, e isso é considerado um custo. Por que um custo? Porque custo é tudo aquilo que você coloca e retorna para você. Então, até a data da contemplação, essa carta ela vai reajustando e o cliente pega ela reajustada. Depois da contemplação, se o cliente não utilizar esse crédito, essa carta passa a sofrer rendimentos. Então, o que vai acontecer? Esses clientes todos que foram contemplados, se eles não quiserem utilizar a carta, o valor integral que está disponível para eles passa a sofrer rendimentos que estão atrelados ao CDB. Normalmente, por exemplo, a Caixa, ela tem um CDB a 98% do CDI. Ela tem um CDB, a maioria vai ter ali CDBs que variam entre 88% a 104% do CDI. Imagina, 12%, atualmente, né, 12,15%, né, tá mais ou menos aí o CDI, de rentabilidade. E não é sobre o valor que foi pago até então, é sobre o capital que está contemplado. Ou seja, quando chega aqui nessa data da contemplação, essa carta começa a sofrer rendimentos até um dia útil anterior à utilização do crédito, só que é sobre o crédito que está o quê? Disponível. Crédito disponível. Não é sobre o crédito que foi pago, sobre o somatório de parcelas, é sobre o crédito que foi disponível.
E também, essa regra também vale para a oferta de lance. Então, o que muitos clientes estão fazendo? Eles estão ofertando lances e deixando a carta lá, porque esse lance vai contemplar a carta e vai deixar a carta rendendo algo em torno de 88% a 104% do CDI. Olha como o consórcio é maravilhoso. Olha como o consórcio ele é uma ferramenta estratégica que hoje você precisa aprender a usar. E eu estou te ensinando nesse curso gratuito, porque isso daqui, para muitas pessoas, é um segredo, mas não deveria ser. Isso aqui deveria ser algo natural, deveria ser algo espontâneo da sua parte como vendedor, como bancário, como uma pessoa que explica o consórcio. Beleza? Renato, como que eu faço para deixar isso aqui ainda melhor? Existe um negócio no consórcio chamada meia parcela. Ou seja, quanto menos o seu cliente pagar até a contemplação, melhor é. Imagina que se o Pedro tivesse pago uma meia parcela aqui, e ao invés dele pagar 10 mil, ele tivesse pago apenas 5 mil de parcela do consórcio. O que ia acontecer? Ele ia conseguir duplicar o lucro dele se ele vendesse a carta por 15. Por quê? Se ele só gastou 5 com uma meia parcela, ele contemplou, ele vendeu por 15, ele ao invés de ter um lucro de 5, ele vai ter um lucro de quanto? Ele vai ter um lucro de 10 mil. Entendeu a ideia? Então, a meia parcela no consórcio, ela é boa para esse tipo de situação. Agora, se você quer contemplar um cliente rápido, como foi o exemplo da aula anterior, eu não recomendaria grupo com meia parcela, porque a arrecadação é menor. Só que para um cliente que quer investir no consórcio, quer usar o consórcio como um instrumento de investimento, a meia parcela faz todo sentido, porque quanto menos ele gastar até a contemplação, melhor. Mas, Renato, quem é que vai assumir essa parcela depois que virar? O apressadinho que comprou do seu cliente. E qual que é o erro que vocês estão cometendo hoje, que eu tenho certeza que depois desse curso gratuito vocês vão parar de cometer? Vocês não estão inseridos num ecossistema que vive e respira isso daqui que eu estou te mostrando. Como assim, Renato, vive e respira? Imagina que você tem um cliente aí que foi contemplado e você precisa ajudar ele a vender essa carta de crédito. Você pode usar o ecossistema da Conqui para fazer isso. Todos os alunos da Conqui têm essa oportunidade, porque nós temos uma relação de segurança, transparência e qualidade. Nós temos um braço de vendas. Então, é uma forma da gente também te ajudar, não só com conhecimento, mas facilitando, te dando um atalho, facilitando o seu caminho. Entendeu como que o consórcio, ele é muito bom, só que ele tem que ser algo trabalhado, tem que ser algo estudado, tem que ser algo que realmente vai fazer sentido para o cliente de acordo com a lógica, com a expectativa que ele tem, a estratégia aplicada à necessidade do cliente. Então aqui eu te mostrei por que meia parcela faz sentido. Ele paga menos, depois quem vai assumir essa prestação quando virar, após a contemplação, vai ser o apressadinho que vai comprar a carta do Pedro. E aí ele vai obter um lucro maior. Quem que vai assumir a prestação no aluguel? O inquilino, que vai ficar lá morando naquele imóvel. Ele vai assumir, ele vai pagar a prestação futura do cliente. E ainda pode ser que tenha uma sobra, né? Vamos supor que a parcela de consórcio é 1.500, ele cobra de aluguel 2.000. Ainda vai sobrar todos os meses R$500. E no final a previdência exponencial justifica ele pagar essa parcela maior depois da contemplação, porque ele está sofrendo rendimentos que ao final do período ele vai poder resgatar. E o melhor de tudo, sabe qual que é? A melhor parte de todas da previdência turbinada, previdência exponencial, é que não tem incidência de imposto de renda. Zero. Consórcio, mesmo com a carta sofrendo rendimentos, quando você saca, o seu cliente saca, não tem incidência de imposto de renda. Manda aqui no chat se você sabia disso, que o consórcio não tem incidência de imposto de renda. Só vai ter incidência se você tiver um lucro na venda da carta acima de 35 mil. Aí vai ter imposto de renda. Mas aqui na Previdência, não tem. Agora, a pergunta que eu te faço é, em qual data da contemplação, em qual período da contemplação, você vai recomendar ao seu cliente vender a carta para ganhar um lucro, que é o ágio, investir no mercado de aluguéis,
pensando num consórcio imobiliário, ou aguardar para sacar lá no final para resgatar o valor reajustado e com rendimentos. Qual é a data? Normalmente o primeiro terço do prazo você vende, na meiuca, no segundo terço, você investe no mercado de aluguéis e no terceiro terço do prazo você deixa para a previdência exponencial. Só que isso depende de muitos fatores. Depende de qual é o valor que está relacionado àquela carta, se foi meia parcela ou não. Está relacionado aos juros básicos da economia. Está relacionado à Selic. Por quê? Lembra que eu falei? A relação do consórcio ela não se dá somente a um grupo, a uma taxa, a um prazo. Ela se dá também à relação que nós temos do dinheiro. Então, o dinheiro do cliente aplicado no CDB, ele rende mais no CDB ou nessa estratégia de consórcio? Tudo isso tem que ser levado em conta. E aí, eu te faço uma pergunta crucial dessa nossa aula de hoje. Imagina se tivesse uma ferramenta que te falasse qual é a melhor estratégia para o maior lucro no menor espaço de tempo. Imagina se a ferramenta falasse assim, olha, nessa situação que você colocou, a melhor estratégia é vender a carta e ele vai ter o lucro de tanto. Ou a melhor estratégia é investir no mercado de aluguéis, porque ele vai arrecadar tanto. Ou a melhor é deixar para a previdência, que ele vai receber o maior dinheiro no menor espaço de tempo. Essa ferramenta existe e eu simulo aqui. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Nós vamos pegar 3 exemplos em que ele vai te orientar a venda da carta, no outro o aluguel e no outro a previdência. Para você poder entender que quando você soma a estratégia mais uma ferramenta que calcula de forma precisa, que calcula de forma eficiente, você não tem o porquê não vender. Você só não vende se você não quiser. Vamos agora para o computador aqui mais uma vez, para eu poder mostrar rapidamente a simulação aqui do consórcio como investimento. Vamos lá, já estou aqui com o Simulaqui aberto mais uma vez. Aqui está a nossa calculadora de consórcio como investimento. Olha que bacana isso daqui. Vou até dar um zoom para vocês conseguirem enxergar bem aí. Vou adicionar aqui uma cota. Qual que é a grande sacada do consórcio como investimento? É você pulverizar as cartas de crédito. Então você não vai colocar uma carta num valor cheio. Por exemplo, eu quero fazer 3 cartas para o cliente. Aliás, eu quero fazer para ele uma carta de 300 mil. Eu não vou fazer uma só, vou fazer 3 de 100. Por quê? Eu aumento a chance dele ser contemplado por sorteio. Qual que é a lógica que está por trás? Quanto mais rápido ele for contemplado, gastando menos, melhor é para o cliente. Entendeu a ideia? Então, eu vou fazer nesse caso aqui, ao invés de 100, vou fazer carta de 200 mil. Vai, contrariando minha própria fala. Uma outra dica que nós temos que pensar aqui é o maior prazo possível. Então, eu vou colocar aqui um prazo de 200 meses, por exemplo. Uma outra informação bacana é que esse tipo de operação você tem que fazer quando você, por exemplo, tiver uma taxa de administração promocional, tiver, por exemplo, condições exclusivas dentro de um grupo. Então imagina que eu consiga aqui uma taxa de 17%, porque tudo isso afeta diretamente a parcela do cliente, tá bom? E aí, o fundo de reserva eu vou colocar 1%. Vamos colocar aqui que ele seja contemplado dentro de 2 anos, 24 meses, vou colocar aqui a simulação da contemplação. Atenção, o que é esse ágio que está aqui, ó, dados econômicos, ágio da venda? Normalmente, a gente consegue vender a carta de crédito no mercado secundário por algo em torno de 25 a mais ou menos uns 40, 45%. Só que isso pensando na cadeia como um todo, tá bom? Então, claro, todo mundo quer ganhar, né, nessa questão da venda da carta contemplada. Então, para o seu cliente, normalmente ele vai receber na mão dele ali algo em torno de 25 a 30, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 30% e após 30 meses de consórcio pago, eu vou colocar 35% que ele consegue de ágio, tá? Isso tudo são dados de mercado que você vai pegando com o tempo aí, vai entendendo, mas se você colocar 25 ou 30, não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Selic atual, 12,25, essa informação é crucial. E o tipo de reajuste
que a gente tem aqui hoje do consórcio, você tem que colocar se é anual, semestral ou mensal, tá? Aqui o reajuste eu vou colocar os 4,84, que é o reajuste do INPC atual, e a rentabilidade do grupo. Sabe o que é esse dado que está aqui? É aquele percentual do CDI, né? É um CDB atrelado ao CDI, que vai render após a contemplação. No que eu vendo aqui, é 98% a rentabilidade. Renato, como que eu sei esse número? É um dado que a administradora tem que te passar, que o banco tem que te oferecer, tá? E uma última é ótimo, né? Uma última informação importante aqui, a questão do percentual de aluguel. Existem regiões no Brasil que você consegue um aluguel maior do que em outras, né? Um percentual. Então, por exemplo, tem regiões que você consegue 0,5% do valor do imóvel. Então, se o imóvel ele está valendo ali R$1 milhão, vai conseguir ali mais ou menos algo em torno de 5 mil de parcela, se for 0,5%. Se for 1%, 10 mil de parcela não, de aluguel, né? Parcela do aluguel. Então aqui você vai colocar o percentual. Eu vou colocar um percentual aqui que não é nem para mais nem para menos. Lembrando que imóveis que estão, por exemplo, no Airbnb, no Housing, em lugares, aplicativos assim, né, empresas que trabalham com isso, pode chegar de 3 a 4% de rentabilidade sobre o valor do imóvel, tá bom? Mas aqui eu vou colocar algo conservador, vou colocar 0,75%. Vou adicionar. Olha que bacana o que essa calculadora faz. Ela usa uma inteligência artificial que vai calcular e projetar os reajustes da carta, os valores pagos reajustados e o ágio que você colocou ali daquela operação. Dito isso, olha qual que é a estratégia que ele vai recomendar: venda da carta. Por que ele vai recomendar a venda? Porque o cliente vai obter um lucro de 107 mil, 107%, 107 mil é ótimo, né? Ele vai ter um lucro líquido de R$ 31.302. E aqui, essa calculadora, quando o lucro ele é maior do que 35 mil, que é o que está dito na lei, né? Ela já desconta o imposto de renda e já traz o lucro líquido bonitinho, sem o imposto de renda, tá? Aqui, a carta atualizada vai estar em 219 mil, o valor investido até a contemplação, R$ 29.122, e o valor da venda, R$ 65.948. Ou seja, ele obteve um lucro de 31 mil, tendo uma rentabilidade de 107%. Olha a diferença. Se a gente considerar aqui uma rentabilidade desses mesmos valores pagos durante 24 meses, nós estaremos falando de um CDB a 100% do CDI, um retorno de 9,90%. 9,9%. Olha que louco isso. O que você pode fazer agora? Você pode simplesmente adicionar novas cartas de crédito. Agora, com outros cenários de contemplação. Imagina que o cliente seja contemplado, colocar aqui na Assembleia 87. Eu vou vender a mesma carta, o mesmo prazo, aqui não tem problema de ser no mesmo grupo, a mesma taxa, o mesmo fundo, os mesmos dados econômicos e vou adicionar. Olha o que o simulador fez, ele me trouxe agora a estratégia de aluguel. Por quê? Se eu fosse vender a carta, eu não teria um lucro, porque eu já paguei 120 mil reais. Eu conseguiria vender essa carta por menos do que isso. Então ele já muda a estratégia e já joga isso para o aluguel. Qual que é a moral da história aqui? O valor que vai ser pago do aluguel em relação à parcela de consórcio ainda vai dar um lucro líquido somadas essas diferenças de parcela de aluguel e parcela de consórcio, R$ 62.913. E o detalhe principal, esse imóvel é do seu cliente que comprou o consórcio. E ele vai valorizando ano após ano. Normalmente ele vai valorizar quanto? Uns 5%, 6%? O INCC ele vai dizer isso. Vamos agora fazer de uma outra forma. Eu vou duplicar essa linha. E agora eu vou alterar aqui, ó, o mês da contemplação. Vocês viram o que eu fiz, né? Dei um duplo clique. Mês da contemplação eu vou colocar aqui 130. Olha o que vai acontecer. A calculadora, o Simulaqui, vai sugerir a previdência turbinada, a previdência exponencial. Por quê? Porque não compensa agora vender a carta, o aluguel até compensa, só que compensa ainda mais aguardar a previdência exponencial. Ou seja, é uma ferramenta, é um simulador completo que vai assessorar você tanto na objeção do seu cliente como na sua explicação da estratégia do consórcio.
Vamos ver aqui qual que é a resultante, então, dessas 3 cartas de crédito. Nós temos R$ 31.302 de vendas da carta, da carta contemplada, que é o começo, ali a contemplação logo no início da operação. R$ 278 mil de imóveis alugados, aqui no caso é um imóvel só, e não estamos contando nenhum tipo de valorização, nenhum tipo de atualização. Aqui é simplesmente o imóvel no valor da carta que foi contemplada. Uma diferença entre o aluguel e a prestação do consórcio de R$ 62.913 e uma previdência turbinada de R$ 290 mil. Eu vou repetir, uma previdência turbinada de 290 mil. Olha o que vai acontecer. O cliente vai ter um patrimônio total de R$ 663.175. Se ele aplicasse esses mesmos valores de parcelas mês a mês, lembrando que não tem oferta de lance aqui, ele teria um retorno de 59%. Aqui, com a estratégia de consórcio como investimento, ele tem um retorno de 111%. É praticamente o dobro do que ele teria. E sabe o que é melhor? Ele não precisa só fazer o consórcio com você. Ele pode investir no CDB também. Ele pode investir num LCI. Ele pode investir em ações e o consórcio diversificar essa carteira de investimentos do seu cliente. Já imaginou isso? Já imaginou você ter acesso a esse tanto de informações, esse tanto de estratégias para poder vender para todos os públicos? E aqui não tem aquela que o cliente precisa comprar um imóvel necessariamente ou um carro. Isso daqui ele vai utilizar como uma estratégia de investimento, como algo que realmente vai fazer sentido e vai colocar dinheiro no bolso do seu cliente. No bolso do seu cliente. Quer ver essa operação ficar ainda melhor? Vamos voltar aqui para o nosso simulador. Olha o que eu vou fazer. Eu vou incluir aqui o redutor de parcela. Eu vou colocar um redutor de 50%. Então, antes disso, ó, o retorno 107%, está dando R$ 31 mil de lucro. Vamos editar e vamos colocar aqui um redutor de 50%. Atualizar. Olha o que aconteceu. Foi para um lucro líquido de 43 mil e um percentual de retorno sobre o capital investido, sobre o valor das parcelas, de 299%. 300% arredondando aqui. Por que isso aconteceu? Porque é aquela explicação que eu fiz há minutos atrás. Aquele cliente que paga menos no começo, uma meia parcela, por exemplo, e é contemplado, ele vai ter um lucro maior na hora que ele for vender a carta. O ágio continua sendo o mesmo, olha só. Continua sendo aqui os 30%, só que o valor que ele pagou é menor porque ele pagou meia parcela. Vamos ver aqui na estratégia de aluguel, se colocando o redutor de parcela, ele muda a estratégia. Vou colocar aqui 50% de redutor. Atualizar. Olha só, ele mudou. Por quê? Porque agora se tornou mais interessante vender a carta do que investir no mercado de aluguéis. Então, esse simulador, ele vai te trazer toda a lógica que você precisa sem nenhum sofrimento. É só você imputar as informações de maneira correta. Você não vai mais precisar, vem aqui para a lousa, você não vai mais precisar se preocupar se é no primeiro terço, no segundo ou no terceiro, de acordo com os juros básicos da economia daquele momento e tudo mais. Você vai, com certeza, agora ter uma exatidão numérica, uma precisão para poder trazer qual é a melhor estratégia. Vender, alugar ou investir. Ou deixar, né? Na previdência turbinada. Vender, alugar ou deixar na previdência turbinada. Investir é a solução. Vocês perceberam que o que você precisa é entender que não é de galho em galho que você vai aprender consórcio. Você precisa entender que não é de dica em dica que você vai conseguir se tornar uma referência. Não é pegando vários conteúdos pingados por aí na internet, dos gurus da internet, que você vai se tornar uma máquina de vendas. Não é esperando o seu supervisor ou o seu gerente geral do seu banco que você vai conseguir alcançar esse objetivo. O seu gerente geral sabe menos que você, infelizmente. Você precisa de um direcionamento, um passo a passo. Você precisa de um plano para colocar todas essas estratégias em prática. E para isso, eu criei um método que consiste em 3 pilares. Pilares simples, como tudo que vocês viram aqui. Muitas pessoas, muitos alunos me elogiam por tornar
algo que às vezes para essas pessoas é complexo, é caótico, é difícil, em uma linguagem simples, numa linguagem didática. E uma linguagem que qualquer pessoa consegue colocar em prática. Para quê? Para receber mais comissões por conta das vendas de consórcio, para finalmente bater as suas metas e principalmente deixar de perder clientes ajudando outras famílias ou outras empresas a prosperarem. E eu consigo falar isso com segurança porque eu modelei esse método com base na experiência que eu tive nos meus últimos 10 anos em 4 administradoras e sendo responsável por fundar uma delas, que foi o consórcio Toyota. E o melhor de tudo é que esse método foi testado e comprovado pelas centenas de alunos da Conqui. Esses alunos já estão vendendo milhares de reais em cartas de crédito todos os dias. Inclusive, alguns deles nunca tinham vendido sequer uma carta de crédito. Eu costumo dizer que eu adoro pegar cliente, aluno nosso, que nunca vendeu uma carta de crédito, porque a gente vai lá e ensina aquela pessoa que não tem vícios a, de fato, como que ela deve fazer para vender consórcio. Produção, Vini, põe aí na tela para mim alguns dos prints dos nossos alunos, por favor. Eu vou até pegar aqui no meu celular para poder acompanhar com vocês. Dá uma olhada nisso, ó. A Jennifer, 360 mil. A Jennifer é uma bancária do Itaú, ela estava 6 meses como bancária, nunca tinha vendido um consórcio. Vendeu 360 mil. Quem mais aqui? O César, 340 mil, venda confirmada. Aqui ele explicou a estratégia, ó, estratégia de operações estruturadas. A Amanda, 419 mil. A Amanda, ela trabalha em cooperativa de crédito. O Vanilson, meu amigo Vanilson, 40 mil em consórcio. Tantos outros. Quem mais tem aqui, ó? O Vanilson, 800 mil. Quase 1 milhão. O Gabriel hoje saiu 100k de imobiliário, 100 mil. A Kelly acabou de sair 200 mil de imobiliário. Sotério saindo 550 mil. E hoje mais de 1 milhão e 39 mil reais. O José Wagner, carta de crédito 300 mil. A Simone, 269 mil. Olha isso, turma. Olha o poder de um método. Olha como que você inserido no ambiente certo, com as ferramentas corretas, com o conhecimento correto, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Eu garanto para você, qualquer um que se dedicar e aplicar esse método à risca tem muito mais chances de conseguir ter os resultados e a vida que sempre sonhou. O objetivo do meu método é você dominar o PVA. O PVA, ele é uma fórmula matemática. Eu vou para a lousa aqui agora para te explicar brevemente como que funciona o PVA. O PVA, ele é constituído pelo P de produto. Aqui, a gente entende com detalhes qual é a importância do produto de consórcio. Aqui a gente entende quais são os papéis da lei do consórcio, quais são os papéis dos processos do consórcio. Processos, Renato? Sim. Processo. Processo de contemplação, processo de análise de lance, processo de pós-venda. Tudo que é processo. Aqui a gente entende como são os cálculos do consórcio. Os cálculos de lance embutido, lance fixo, oferta de lance sobre carta, sobre categoria, sobre saldo devedor. Tudo que envolve cálculo. A base sólida do produto, das análises, tudo aquilo que vocês estão vendo nessas 3 aulas que vocês vão ainda ver na próxima aula que vai acontecer no domingo. Depois que a gente conhece o produto, nós vamos para as vendas. Por que depois? Porque no consórcio, sem a base sólida do produto, sem o conhecimento das estratégias, sem você entender aquilo que você está vendendo, é muito mais difícil você vender. Perceba, a segurança se dá quando você conhece isso daqui é um pilar estratégico. E agora você tem a ferramenta que é a venda, que é aquilo que você precisa saber, de forma que você tenha segurança. De forma que você fale, que você exale ser um expert em consórcio, que você exale uma autoridade no assunto, que é justamente a resultante. Produto mais vendas é igual a autoridade. Quem aqui quer ser uma autoridade no consórcio?
Coloca aqui agora a hashtag autoridade no consórcio. Se você quer ser uma autoridade. Se você quer, de fato, ir para esse outro patamar. Não tem como você ser uma autoridade sem conhecer o produto e sem vender. Você precisa das duas coisas. Aqui nas vendas, o que você aprende? Você aprende estratégias. Você aprende como utilizar o apoio, que é o Simulaqui, ou os simuladores que temos em Excel, alguns deles vocês estão recebendo. Você aprende aqui na parte de vendas sobre quebra de objeções. Muitas delas são quebradas com o próprio simulador. Você aprende sobre gatilhos mentais. Isso é muito importante. Você aprende sobre técnicas de fechamento. Tudo para você conseguir vender. E aqui na autoridade, existe alguma forma de eu atestar essa autoridade, Renato? Existe. Produzindo, vendendo, batendo as suas metas, não deixando o cliente cancelar, não deixando no sentido que não precisa porque você vendeu com qualidade. E tem mais uma forma que é incrível de você atestar a sua autoridade, que te ajuda a vender mais. Através da certificação, que hoje nós temos, que é o PCA 10 da ABAC. Só que para mim, esse é o último passo. Por quê? Porque se você tiver a certificação, você não souber de produto e não souber de vendas, primeiro que se você não souber de produto, dificilmente você vai chegar na certificação. E segundo que um papel, se você não souber aplicar a estratégia, você não vai conseguir vender. Então, esse é o combo perfeito. Quando você entende que um método como esse pode te ajudar a alavancar as suas vendas e é um método completo, é um método que de fato vai tirar você da sua zona de conforto, que de fato vai te apoiar, que vai te ajudar, que vai fazer você se tornar uma pessoa que vende com segurança e com autoridade. E cada aula do meu curso, dos códigos do consórcio, eu aplico exatamente essa metodologia. Mas, Renato, o que é o curso dos códigos do consórcio? É uma jornada que te leva do zero, se você estiver no zero, ou aperfeiçoa aquilo que você já conhece de consórcio, à autoridade nas vendas. São 3 trilhas de conteúdos da Conqui para te formar um profissional nas vendas de consórcio, ser reconhecido e ser visto como uma autoridade no assunto. Dá uma olhada só como que a metodologia PVA se encaixa perfeitamente nos cursos dos códigos do consórcio. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui para o meu computador e eu vou mostrar para vocês agora o Conqui Play. Eu vou mostrar para vocês agora o nosso Conqui Play. Renato, o que é o Conqui Play? O Conqui Play é a nossa ferramenta, é a nossa Netflix do consórcio, digamos assim, que estão todos os conteúdos que vocês precisam e todos eles com a metodologia da Conqui, que é o PVA. Quando a gente fala do P, que é de produto, nós estamos falando da formação Conqui. O que é a formação Conqui? Eu diria que é a base que você precisa. É a base que você precisa para poder vender o consórcio para qualquer cliente. Para começar, para ingressar a vender o consórcio para qualquer cliente. São os conhecimentos necessários para que você possa desbloquear, para que você tenha segurança para ofertar o consórcio, tá? Eu diria, com toda a humildade do mundo, que todo bancário, todo vendedor de consórcio deveria minimamente passar por uma trilha como essa, para conhecer sobre lei do consórcio, sobre processo, sobre cálculo, sobre éticas e boas práticas, sobre ética e boas práticas, cases para praticar. Então é tudo isso que vocês vão ver aqui. Olha só que legal. Aqui, logo de cara, no primeiro módulo, você tem o glossário do consórcio. O que é o glossário? São aulas, são pílulas, na verdade, de conhecimento, em que vocês vão ter acesso aos conceitos do consórcio, os conceitos técnicos do consórcio, tá? Depois disso, nós vamos aqui para a introdução do produto, para você entender como que o produto surgiu, como que o produto se estabeleceu no Brasil, ele é um produto de origem japonesa e tudo mais, para você não ficar perdido. Os conceitos que você precisa saber, a parte de legislação, a parte de processos,
tudo que você tem que saber sobre cálculos, reajustes, rendimentos, vendas na prática, quais são os gatilhos mentais principais que você vai poder aplicar na hora de vender. Perceba, todas as trilhas têm o PVA lá dentro, só que aqui é para fortalecer o seu conhecimento de produto. Ética e boas práticas. O que é ético no consórcio? Prometer contemplação é ético, não é? O que você pode fazer para que tenha boas práticas, para que você possa, de fato, vender o consórcio e ter a satisfação dos seus clientes? Cases para você poder praticar. Eu quero que você treine antes de você ir direto para as vendas. Depois, nós vamos para o V de vendas, que é representado aqui do nosso método, que é a trilha Expert. A trilha Expert, qual que é a transformação que você vai ter aqui? Você vai ser capaz de performar, você vai ser capaz de vender para qualquer tipo de cliente utilizando-se das 7 estratégias. Olha aqui, operação simples, operações estruturadas, consórcio versus financiamento, consórcio versus à vista, consórcio como investimento, consórcio como alavancagem patrimonial, consórcio versus outra operação de consórcio. Não é incrível isso? E detalhe, 100% dessas aulas utilizando o Simula Aqui. Você não vai precisar bater cabeça em ficar fazendo conta, já tem um simulador validado que funciona para 100% das administradoras. Ele foi projetado, calculado para atender a todo o universo das administradoras de consórcio do Brasil. E por fim, para finalizar a parte da autoridade, você vai somar o produto e as vendas e agora vai ser uma autoridade. Você vai colocar o seu certificado lá na sua agência, lá no seu escritório de vendas, que você é certificado no PCA, no programa de certificação da ABAC, na primeira certificação de consórcio do país, tá? Olha só que bacana. Vamos voltar aqui para o simulador. Para o Conqui Play. Você vai ter introdução ao PCA, você vai entender de onde surgiu o PCA, como que faz para você se cadastrar, fazer a prova. Você vai entender a parte de questões de legislação, questões de processos, questões de cálculos. Esse conteúdo ele é 100% prático. São 90 questões que eu respondo, dividida nesses 4 módulos, em que você vai aprender na prática como que você vai tirar a sua certificação. Eu já disse isso em outros momentos, só que eu vou repetir aqui para você. Hoje, 100% dos alunos que vão fazer a prova do PCA 10 voltam certificados. Sabe por quê? Não é só porque a gente tem uma metodologia e porque a gente resolve as questões. É porque, olha só o que a gente tem aqui, ó. Nós temos um simulado do PCA 10. Um simulado com questões que caíram em provas anteriores. Questões que caíram na minha prova de 2000, na minha prova de 2023, na minha prova de 2018. Elas estão aqui. Então, se você faz o simulado e é aprovado com 750 pontos, você está preparado para poder fazer a prova do PCA 10 e tirar sua certificação. E além disso, nós também temos encontros ao vivo. Encontros ao vivo que você vai poder também assistir de forma gravada, se você não conseguir participar ou se você quiser relembrar aquele encontro ao vivo, como a gente tem aqui, ó, da T2, da T3, que foram outras turmas que nós já formamos aqui na Conqui. Os códigos do consórcio é mais do que um curso gravado, ele é uma jornada de formação profissional e como toda jornada eu preciso de um acompanhamento. E é justamente isso que eu, junto com a minha equipe da Conqui, faremos. Como eu falei, ó, além de acesso ao meu curso completo de duração de 1 ano, tá? Você vai ter mais o quê? 5 encontros ao vivo. Um encontro para a gente se conhecer, para eu te explicar como que vai funcionar o programa, para eu te entregar os bônus, o mapa de estudos, por exemplo. Você vai poder ter um encontro de perguntas e respostas da trilha formação, um encontro de perguntas e respostas da trilha Expert, mais um encontro de perguntas e respostas para tirar as dúvidas do PCA 10, que é do nosso curso Fórmula do PCA, e mais um de encerramento, totalizando 5 encontros ao vivo. Tem muita gente que fala, muitos alunos que falam que nós entregamos uma mentoria, não é simplesmente um curso. E além disso, você vai ingressar em algo que eu acho muito valioso, que é a nossa comunidade Conqui. E detalhe, não é por 1 ano não. Você vai acessar a comunidade de forma vitalícia.
onde você vai poder se relacionar com centenas de alunos que estão passando pelo mesmo momento que você, ou alunos que já chegaram aonde você quer chegar, alunos que já estão formados. Você vai receber também, como eu comentei, um mapa de estudos com um estudo diário para que você em 3 meses possa concluir todo esse conteúdo. E detalhe, investindo em uma média de 30 minutos por dia, de segunda a sábado. Se você investir 30 minutos por dia, eu garanto que você consegue assistir todo o conteúdo. Renato, quanto tempo tem de conteúdo essas aulas todas? Somadas, nós estamos falando de mais de 40 horas de conteúdo. 40 horas de conteúdo, sem contar os encontros ao vivo. Só que eu garanto para você que se você investir 30 minutinhos por dia em 3 meses, de segunda a sábado, você vai conseguir se tornar essa autoridade que você tanto quer. E olha só, para todo mundo que entrar nessa turma, o que eu vou fazer? A sua prova do PCA10 da BAC, quem vai pagar sou eu. Eu vou te dar um cashback de R$90 após a sua aprovação da certificação. Você acha que acabou? Não, não acabou não. Como vim falando ao longo das aulas, eu gosto de dar valor para as pessoas mais comprometidas e por isso eu criei super bônus. Esses todos foram bônus tradicionais, que a gente costuma dar com frequência aqui para as turmas que a gente inaugura. Sempre a gente coloca um bônus a mais e tudo mais, só que os super bônus são só para os primeiros que contratarem a sua vaga, né, que estiverem com a gente dentro da próxima turma dos Códigos do Consórcio. O primeiro aluno, ele vai ter direito a uma mentoria individual comigo. Sabe quanto que eu cobro hoje de uma mentoria individual de 40 minutos a 1 hora? R$ 2.997, R$3.000. Porque o meu tempo vale dinheiro. O meu tempo é precioso. Hoje eu posso estar atendendo clientes ou atendendo alunos. Eu tenho o maior prazer do mundo em atender os meus alunos, é o meu propósito. Só que eu ganho muito mais dinheiro vendendo consórcio. Só que eu faço esse trade-off para poder trazer para você de forma exclusiva. Então, por isso que é só para um aluno que vai ter essa mentoria individual. Para os 10 primeiros alunos, vão ter uma mentoria em grupo, tá? Hoje essa mentoria em grupo eu cobro R$ 1.997. Por quê? Porque a pessoa tem um contato mais individualizado comigo. São apenas 10 pessoas num grupo ali que a gente faz no Teams e a pessoa tem a oportunidade de tirar dúvida comigo. Normalmente eu levo um convidado, eu trago ali alguma inovação, alguma informação do mercado de consórcio. E para os 30 primeiros, olha o que eu vou fazer. Eu vou entregar a Masterclass de efeito platô. Vocês viram que ela nem está aqui no Conquiplay, né? Por quê? Ela é uma Masterclass que nós entregamos só para os 30 primeiros alunos. Para os 30 primeiros alunos. Na outra turma, a gente entregou para os 50 primeiros. Agora vai ser somente para os 30 primeiros. Renato, o que é essa estratégia de efeito platô? É a minha estratégia de contemplação de clientes com apenas 10,1% de lance. Então, o que acontece? Eu descobri dentro do Banco Santander que existia essa tal história de efeito platô. E eu transformei isso numa aula, num método que você consegue identificar dentro da sua administradora grupos que estão contemplando com um lance muito baixo. Esse lance de 10,1%. Só essa aula, eu estou falando de 997, que você iria pagar. Você acha que acabou? Não acabou. Para todos que comprarem nas primeiras 24 horas, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar um acesso ao Simulaqui durante 12 meses. Hoje o Simulaqui ele é vendido à parte, né? Ele é vendido, se você quiser comprar de forma avulsa dentro ali do Conquiplay, você viu que tem o Simulaqui, você pode, no anual, você vai pagar ali 12 parcelas de R$ 97, que dá um total de R$ 1.164. Só que aqui não, para os primeiros que comprarem dentro das primeiras 24 horas, aqueles que comprarem dentro das primeiras 24 horas, da segunda-feira, quando a gente for abrir lá as inscrições, vai ter acesso na faixa, no Vasco, como bônus, como um super bônus, 12 meses do Simulaqui. Muita coisa, né? Nós fazemos isso para que você não tenha mais desculpas, que você não tenha ajuda de mais ninguém. É claro que se você conseguir, de alguma forma, passar por tudo isso sozinho, você
vai ter uma jornada um pouco mais complicada. Você vai vasculhar conteúdos na internet, pegar uma dica ali, outra aqui, mas a questão é, quanto tempo você vai levar para chegar aonde eu e os meus alunos chegaram? Eu estou falando de te entregar um acesso que vai poupar o seu tempo. É como se fosse um atalho, uma rota, uma alternativa. Quanto tempo você vai levar para ter resultados como esse? Para aprender tudo isso que eu já te ensinei nessas 3 aulas e ainda nem acabou o nosso curso gratuito. Ele só vai se encerrar no domingo. Quanto você vai ter que errar até você acertar, até você aprender? Os códigos do consórcio, ele foi idealizado exatamente para isso, para encurtar a sua jornada, acelerar os seus resultados. Tudo aquilo que eu aprendi em 10 anos dentro do mundo do consórcio, eu, junto com toda a minha equipe, condensei nesses conteúdos e no Simula Aqui. Tá bom, Renato, já entendi, eu quero. Qual que é o valor que eu vou ter que pagar por todos esses acessos, todos esses bônus e super bônus que você falou? O valor, o investimento que você vai fazer, eu só vou revelar no domingo às 19 horas. Já coloca aí no despertador, já coloca aí no seu celular, no seu iPhone. 19 horas estarei ao vivo para poder te mostrar qual que vai ser o investimento que você vai fazer. E antes disso ainda vai ter muito conteúdo também no domingo, tá? E além disso, no domingo, a gente vai ter uma bolsa que eu costumo dar para honrar quem é comprometido. A gente faz um concurso aqui, um quiz, para que você possa concorrer a uma bolsa dos códigos do consórcio. E ainda vou fazer uma loucura adicional. Podem me cobrar. Então, para aproveitar todos esses bônus que eu falei, também para ter as maiores chances de ganhar os super bônus, sendo um dos primeiros alunos dessa turma, o que você precisa fazer? Chat, o que você precisa fazer? Você precisa entrar no grupo de super interessados. Esse grupo de WhatsApp é onde você vai receber o link 30 minutos antes de todo mundo, com antecedência. E todos que estiverem nesse grupo terão a chance de poder contratar primeiro e ganhar o super bônus. As inscrições para a próxima turma nos códigos do consórcio vão acontecer na próxima segunda-feira, tá? Num dia seguinte à nossa última aula aqui do nosso curso gratuito. Na data que está aparecendo aí na sua tela, às 19h30, tá bom? Então a gente vai abrir a próxima turma às 19h30, na data que está aparecendo aí na sua tela. O que você tem que fazer agora? Clica no link que está aparecendo aqui no chat. Turma, manda aí, Vini, por favor, manda no chat aí o link, tá? Para você não esquecer, entre no grupo de super interessados. E para finalizar, eu queria deixar uma reflexão para você ir pensando até a nossa última aula que vai acontecer no domingo. Quantos clientes você já perdeu por falta de conhecimento? Quantos clientes você já deixou de oferecer o consórcio por falta de segurança? Quantos clientes você passou para o colega do lado da agência porque você não sabia de consórcio? Quantas metas de consórcio você vai deixar de bater esse ano? Quantas vendas você já deixou de fazer por não conhecer uma técnica de fechamento, por não conhecer a estratégia, por não ter uma ferramenta como o Simula Aqui? Tá na hora de você tomar uma atitude, você não acha? Eu repito, não é culpa sua você não saber esse conteúdo. Os bancos, as administradoras, os supervisores, os escritórios não investem em conhecimento. São raras as administradoras que investem em conhecimento. Eu tenho uma escola de consórcio. Eu já bati na porta de algumas administradoras e elas falam, não precisa disso não. Mas a partir de agora, você tem a chance de mudar essa realidade. Porque eu, Renato Magno e a Conqui podemos te ajudar. Assim como fizemos com a realidade da Franciele. Não mudamos só a vida profissional dela, mas também a vida pessoal. Olha o que a Franci disse pra gente em um dos encontros ao vivo. Olha o que ela revelou e me deixou emocionado, dizendo que nós mudamos a vida profissional e principalmente a vida pessoal dela. Dá uma olhadinha nisso rapidinho. A Conqui, enfim, mudou não só minhas vendas, mas mudou parte da minha vida, que eu consegui também adquirir um terreno, fazer um projeto diferente, graças à estratégia e comprando consórcio para mim, enfim. Contemplou, né, Franci, as cartas para você, né?
agora eu estou fazendo o processo da avaliação, enfim, tudo na prática, né? Nossa, que legal. Transformou minha vida profissional e pessoal. Graças a Deus, se eu não tivesse conhecido, eu acho que eu não teria tido essa oportunidade. Viu só que lindo? A Franci, ela comprou consórcio para ela. Ela conseguiu a casa dela, estava no processo ali já de pagamento do bem, porque ela entendeu de estratégia, ela entendeu do produto, ela aplicou o método PVA não só para os clientes, mas também para ela. Hoje você pode estar com medo, com receio, frustrado por não bater suas metas. Deve estar fugindo dos clientes. Olha, é complicado, mas eu já vi gerente indo para o banheiro quando o cliente perguntou o que era consórcio. Tudo isso por falta de conhecimento, por insegurança, ou por achar que o consórcio é muito difícil. Mas eu quero que você entenda que isso tudo pode mudar em menos de 3 meses. Imagina isso. Você poder ainda nesse ano virar essa chave. Imagina você entrar no curso e mesmo antes de você terminá-lo, você já ter o retorno do seu investimento. Isso pode salvar o seu ano. Vendendo muito consórcio, com qualidade e sem perrengue. Vou até colocar aqui um print na tela. Põe aí na tela, por favor, turma. O print do Ricardo. O Ricardo, ele comprou os códigos do consórcio numa quarta-feira. Na sexta, ele vendeu R$1 milhão em consórcio. Por quê? Porque ele aplicou o conhecimento do custo efetivo total que ele aprendeu em uma aula que a gente falou para ele assistir logo no primeiro módulo do curso, no glossário. Imagina isso acontecendo com você. E eu digo mais e eu repito, a culpa até hoje não é sua dos bancos não investirem em você, em conhecimento. Da administradora não investir, do seu supervisor não investir. Só que agora, se manter nesse lugar é uma escolha totalmente sua. Você pode mudar a sua realidade. Você pode fazer diferente. E o próximo passo qual é? Você estar ao vivo comigo às 19 horas no domingo, na próxima aula. Por hoje é só. A senha de hoje é investimento. Então você vai lá no grupo, pega a planilha, tá? O que a gente vai liberar hoje de planilha para você? É uma planilha que nós calculamos o custo efetivo total das operações. É isso mesmo que você ouviu. A gente vai liberar uma planilha que calcula o custo efetivo total para você poder entender qual que é a relação do custo e da rentabilidade do consórcio, dos reajustes e da rentabilidade. Então, não esqueça de pegar lá o seu presente e colocar a senha em investimento. Não esqueça também de entrar no grupo de super interessados, tá? Muito obrigado pela sua presença no dia de hoje, nessa aula maravilhosa. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e eu te vejo na aula de domingo às 19 horas. Até lá, estarei ao vivo com vocês. Abraço, fui!